Presidente, senador Bezerra. Senador Randolfo... Terminou, senador Fernando? Obrigado, senador Fernando. Senador Randolfo Rodrigues. Só um esclarecimento ao senhor relator sobre o dispositivo relativo que foi argumentado e reivindicado sobre o dispositivo relativo à permanência do Auxílio Brasil, a permanência de programas de assistência sociais. Só que Vossa Excelência esclarecesse a nós e ao plenário como ficou especificado no texto final. Senador Fernando Bezerra. Muito obrigado, senador Randolfo Rodrigues. É importante que a gente possa também sublinhar que essa foi uma preocupação central de praticamente todos os senadores e senadoras desta casa, que o programa fosse um programa permanente. E eu chamo a atenção para a emenda que apresento de plenário, que é a primeira emenda, que está disposto, inclua-se no artigo 6º da Constituição Federal, na forma do artigo 1º da PEC 23 de 2021, o seguinte parágrafo: artigo 6º, parágrafo único, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Esse é o texto que nós valorizamos, a aprovação da PEC de autoria do senador Eduardo Braga, relatado aqui pelo senador Antônio Anastasia. Se Vossa Excelência me permite, assim, dando sequência à leitura, a emenda seguinte. Pois não. Aqui, pelo menos aqui, a emenda 77, desse ao artigo 4º da PEC número 23, a seguinte redação. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o senador Alessandro, primeiramente pela inclusão do dispositivo no artigo 6º, que é um princípio, que é uma luta histórica, é algo que é reivindicado pelo menos desde o senador Eduardo Suplicy, pelo menos desde a primeira década desse século, entre 2000 e 2010, é reivindicado nesse estadinho do direito de todos os brasileiros a uma renda básica. Então, cumprimento Vossa Excelência, eu acho que tem um significado muito importante a inclusão desse dispositivo. Eu queria que Vossa Excelência só detalhasse, e salvo engano, na emenda seguinte, na emenda de número 77, Vossa Excelência descreve sobre os meios para manutenção, para aplicação do dispositivo que está no artigo 6º, que é o direito à renda básica. Sobre quais os meios fiscais vão ser disponibilizados para manutenção no ano que vem e nos anos seguintes. Senhor senador Randolfo Rodrigues, esta emenda que dá a redação ao artigo 4º, na realidade ela faz parte de uma preocupação também muito importante que foi colocada por um conjunto de senadores, de que todo o espaço fiscal que venha a ser aberto, tanto esse ano quanto no próximo e nos anos subsequentes, eles pudessem ter a garantia de que eles seriam utilizados para as despesas na área da saúde, da previdência e da assistência social e para financiamento do programa de transferência de renda. Por isso que se estima que esse ano ainda haverá, com a promulgação da PEC, a abertura de um espaço fiscal da ordem de 15 bilhões. Então, neste ano, esse artigo, o que ele se propõe a esclarecer e deixar claro de forma nítida, é de que esses 15 bilhões serão utilizados com a compra de vacinas, poderão ser utilizados e serão utilizados para o pagamento dos R$400 em dezembro e, se saldo houver, que nós não acreditamos que vai haver saldo para esse espaço fiscal aberto, que ele possa atender outras despesas na área de saúde, previdência e assistência. Então, o objetivo é garantir que o espaço fiscal está, a palavra não é a mais correta,
porque não se trata de vinculação de receita, mas se trata de comprometimento do espaço fiscal com as despesas que o Senado está elecando e priorizando. Senador Fernando, senhor presidente, só para encerrar aqui e traduzir para Vossa Excelência e para o plenário, qual é a minha dúvida? Veja, no artigo 4º da PEC, Vossa Excelência, muito bem, no artigo 6º que Vossa Excelência já destacou, muito bem Vossa Excelência faz, incorporando a contribuição feita pelo senador Alessandro, pela senadora Simone Tebet, pelo senador José Aníbal, de tornar permanente um programa social, de incorporar ao texto constitucional o princípio da renda básica. Saúdo Vossa Excelência e cumprimento os colegas senadores por essa conquista no texto da proposta de emenda constitucional. O que me preocupa, senhor presidente e senador Fernando Bezerra, é que no artigo 4º, Vossa Excelência abre a margem necessária para o pagamento do Auxílio Brasil. Saúdo Vossa Excelência em relação a isso. Entretanto, o meu questionamento e a dúvida que me resta é exatamente o seguinte: Vossa Excelência abre a margem no exercício fiscal de 2022. Mais adiante, inclusive, é dito o seguinte: sendo dispensado exclusivamente para este exercício, para o exercício 2022. O questionamento que eu faço é: se nós criamos um programa de assistência social, um programa permanente, nós já estamos abrindo uma margem fiscal no ano 2022. O que eu pergunto é: como ficam os anos que virão? Os anos posteriores a 2022? Qual a margem fiscal que vai ter para a manutenção desses programas sociais? Porque a gente está abrindo uma margem fiscal para o ano que vem, coincidência ou não, é um ano eleitoral, e não dizemos na Constituição onde fica a margem fiscal para os anos que virão, para os anos seguintes. Se isso serve para se continua ou não o governo do presidente Jair Bolsonaro nos anos que virão, ou para o próximo governo que virá. Porque veja, cria um impasse, ao que me parece, para o futuro. Senador Nós temos uma margem para um programa social do ano vindouro. E a pergunta: e os próximos anos? Senador Randolfo, próximo tempo? Pois não. A sua dúvida eu entendo e compreendo, mas se Vossa Excelência avançar a leitura para o artigo 107A, Vossa Excelência vai verificar que esse cuidado foi expresso também pela senadora Simone, pelo senador José Aníbal, pelo senador Alessandro. Então a gente mantém a vinculação do espaço fiscal aberto e repetindo expressamente para 23, para 24, para 25 e para 26, todo o espaço fiscal aberto vinculado ao pagamento do Auxílio Brasil e a outras despesas da área social, saúde, previdência e assistência social. Portanto, eu pediria apenas, para não ter que ler todo o artigo 107A, mas dizer que essa preocupação é respondida com a leitura do artigo 107A. Esse cuidado nós tivemos e foi uma das alterações propostas justamente para garantir a natureza de programa permanente. Nós não estamos só resolvendo o problema de 22, nós estamos resolvendo o problema de 22, o espaço fiscal aberto permanecerá vinculado a esse programa, mas estamos também dizendo que nos anos seguintes, qualquer ampliação, qualquer ajuste, qualquer adição de valor precisará atender aos dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a preocupação foi dupla. Primeiro, de que o espaço fiscal nos anos subsequentes não pudessem ter outra destinação. E segundo, que se for feita a adição num valor acima do espaço fiscal aberto em 22, que se indique a fonte de financiamento ou o corte de despesa para esse fim. Não, eu entendo, Vossa Excelência. Bom, eu vou deixar agora para o debate, vamos para a discussão. Não ficarmos
polarizando o debate Perfeito. aqui, mas em particular tenho dúvidas sobre... Foi interessante o diálogo, mas é bom Não, nós vamos abrir para o ampliarmos. debate, aí eu deixo para fazer a intervenção posterior, então, a partir do debate, para não monopolizar o debate, senhor presidente. Mas só destacando que não me parece claro isso no texto. Mas deixamos para o debate, senhor presidente. Obrigado, líder Randolfo Senhor presidente. Rodrigues. Para discutir